inimizade entre homem e mulher. Ela é subjetiva. Ela é rancorosa inconscientemente. O homem quer destruir quem ele não quer mais amar, porque ele se sente violado. Aqui a gente vai tocar em pontos socialmente vulneráveis, sensíveis, geradores de polêmica. A gente vai falar muito de machismo, feminismo, todas essas questões. Estava conversando aqui com o apóstolo, tomando um cafezinho ali, revelando o meu ponto de vista bíblico sobre a questão de homem e mulher. A questão sobre o que as mulheres e o feminismo chama de patriarcado. Há uma estrutura histórica, cultural, que favorece o homem e desmerece a mulher. Para nós isso não é real, nosso povo de Deus. Porque Gênesis vai dizer que há uma maldição. O homem não é o que é porque escolheu ser, porque aprende a ser. O homem é o que é, faz o que faz, porque ele está amaldiçoado por causa do pecado original de Adão. Ser liderado pelo homem, mulher, não é somente uma prerrogativa sua. Toda a criação, se ela quer agradar o Criador, ela precisa ser liderada pelo homem. É por isso que a ausência masculina afeta toda a estrutura social e espiritual também. O homem, se você me permitir essa licença, é Deus na terra. O homem, gênero masculino, é Deus na terra. E eu posso provar isso para você a partir de uma lógica bíblica. Duas mulheres na Bíblia mostram para nós que quando a mulher não é liderada, ela exerce domínio. E quando a mulher exerce domínio, ela traz sobre si uma maldição, uma desordem espiritual e social, que foram Eva e Jezabel. Duas mulheres que estabeleceram um desastre social quando inverteram a ordem que o Criador tinha estabelecido. Eva assumiu a rédea e o diálogo com a serpente. Adão foi omisso, porque ele não estava em outro lugar. A Bíblia diz que ele estava ao lado de Eva. Eva comeu e deu ao seu marido. Então, Adão ficou enfeitiçado com a força distorcida da mulher. E Jezabel provou isso, que quando uma mulher esprita, irmão, como diz lá em Maceió, quando uma mulher vira pá, amado, quando mulher é pá virada, não tem que aguente não, moço. Elias tinha acabado de matar quase 1000 homens. Quando Jezabel disse, vou te pegar. Elias correu para se esconder dentro de uma caverna. Por isso que a Bíblia diz, através de Salomão, a mulher sábia edifica seu lar, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Por quê? Quem tem a força de executar é a mulher. O que é edificar? Construir a partir de um fundamento. Então, quem é o fundamento? O Criador naquilo que comissionou ao homem. É o que está na base de tudo. Quem é a mulher? Aquela que constrói. Mulher não é fraca. Eu não estou sugerindo que a liderança do homem ofende a autonomia e a força da mulher. Leia Provérbios 31. Uma mulher tinha empregados, costurava, fazia negócios, tinha empregados, o marido não tinha frio, nem os filhos, o marido era elogiado por onde ela passava, ela era famosa entre todos, andava elegante, à noite a lâmpada não apagava, está falando de desejo sexual, é uma ninja. Não está dizendo que ela trabalhava fora, ela tinha empregados, ela era empresária, empreendedora, ela era forte, empoderada. A mulher tem sim que conquistar tudo o que ela precisa conquistar. Mas a mulher tem que saber que ela foi criada para voltar para casa e pertencer ao cuidado de um homem que Deus fez ser mais poderoso que ela. E cuidado é proteção. Você pode ser juíza federal, você vai reconhecer. Baixa a bola do teu feminismo e concorda comigo. Você quer voltar para casa e ser abraçada. Você pode liderar uma empresa com 1000 empregados.
Você quer voltar para casa e dizer, eu pago, amado, amada, eu abro, eu cuido. Porque o feminismo quer dar poder à mulher sem restaurar o homem. Por isso que eu digo que o feminismo é band-aid para um câncer. O machismo é um câncer. Ele não é de Deus, ele é antibíblico. E o feminismo? E o empoderamento da mulher? Um band-aid. E band-aid não cura câncer. O que cura câncer talvez seja quimioterapia, tratamento de choque. A mulher só vai estar verdadeiramente empoderada e protegida se a gente pensar na devolução do homem ao seu lugar. Porque quem é um homem? O homem é aquele que oferece os 3 P's. Provisão, proteção e plataforma, destino. É esse. Isso é liderança. O que Jesus disse que é liderança? Abaixar com uma bacia cheia d'água e uma toalha. Mas Moisés disse em Gênesis 3 que o desejo de Eva seria para Adão e ele a dominaria. Domínio é diferente de liderança. Dominar é anular o outro. Liderar é servir o outro. Por isso que submissão não é algo ruim. Submissão é potencializar a missão. Então, homens que não têm missão não podem pedir de suas mulheres submissão. Porque uma mulher não vai seguir um homem que não sabe quem é e não sabe para onde está indo. Uma mulher só vai respeitar um homem que é para ela o reflexo de Jesus. Uma mulher só respeita um homem provedor, protetivo, doador, generoso, gentil. A mulher também não quer esse feminista aí, desconstruidão, progressista. Não, a mulher quer um homem, de pegada, mas com a sensibilidade e reconhecendo a sensibilidade dela. Porque, por exemplo, eu sou um pastor em Brasília, discipulador de homossexuais. Homens na homossexualidade dizem, eu nasci assim, ou fui abusado na infância. Nenhuma mulher até hoje que eu discipulei disse, eu nasci assim. Nenhuma mulher até hoje disse, eu fui abusada. Todas disseram, sabe o quê? Cansei. E não é que elas aprenderam a amar outra mulher. É que elas dizendo, se não tem homem, uma gambiarra serve. E pode observar que no relacionamento lésbico, uma é feminina e a outra é máscula. A outra é uma gambiarra de homem. Com calça de homem, camisa de homem. Jeito de homem. Então, até na homossexualidade, Deus está certo. Há um cabeça, há um protetor, há um provedor, há um sacerdote, há um profeta dizendo, esse é o caminho. Aquele é o objetivo. Então, quando Adão peca e Eva e Adão são amaldiçoados, olha o que Deus disse. Deus disse a Eva, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Em Gênesis 3. E o Senhor disse a Adão, porque você deu ouvido à sua mulher. Olha que sério. Pastor, então um homem não tem que ouvir a mulher? Tem, depois que ouvir a Deus. Esse é o motivo do recuo, esse é o motivo do desastre. Os homens deixaram de ouvir o seu Criador, porque você deu ouvido à sua mulher. Maldita será a terra por tua causa. É por isso que o homem é o agente destruidor da sociedade. E eu sempre pergunto, quem que comete violência doméstica na maioria dos casos? Homem ou mulher? Pedofilia, abuso, assédio. O homem é responsável. A comunidade carcerária é mais masculina ou feminina? Por quê? A alegria do diabo é ofender Deus, transformando o provedor, o protetor e o profeta num opressor. Aquele que deveria proteger, o diabo distorceu a sua natureza e agora ele oprime. Quem ele deveria proteger? Quem ele deveria amar? Quem ele deveria suprir?
Por isso que Mano Brown, profeta urbano, dá o diagnóstico correto. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Por quê? Ou o homem cria o problema para a mulher, ou ele diz para a mulher que o problema não é dele. E isso não se aprende, isso é maldição. O homem se coça, amado, para assediar a mulher. Por isso que Jesus não disse, se você olhar para um homem com desejo impróprio. Jesus disse isso porque a mulher tende à fidelidade, tende ao conceito familiar. Ela não está amaldiçoada como homem, porque ela não é criada por Deus para guiar o carro-chefe. É o homem. Por isso que o homem tem a predisposição à destruição. Por isso que Jesus Cristo disse, se você olhar para uma mulher, porque bem provavelmente a mulher reconhece a beleza de um homem sem querer seduzi-lo. E o homem não consegue reconhecer a beleza da mulher sem tentar seduzi-la. E isso não se aprende, amado. Isso não é social, isso é espiritual. Então essa inimizade, essa rivalidade, ela não se aprende. Ela é involuntária, ela é o nosso DNA de morte por causa do nosso pai Adão. Por isso que eu dou o nome de redenção familiar, e vou chegar lá daqui a pouco. Por isso que a solução é redenção e não progresso. A sociedade diz que é progressismo, vamos dar poder à mulher. Mas, por exemplo, mulher só é empoderada aos 20, aos 30. Mulher só é feminista aos 20, aos 30. E é depois dos 40 se ela tiver meio surtada. Sério. Você pega os grandes nomes do feminismo, amado. Vai estudar a vida. Porque às vezes quando você vai ler a filosofia, faz sentido, mas vai ver a vida. Pega uma Simone de Beauvoir. E ver o estilo de vida que aquela mulher... Pega Frida Kahlo, uma das artistas. Pega a vida, amado. Pega a história. É de chorar, amado. Porque a gente quer progredir sem Deus. Franz Schaeffer chamou isso de o salto irracional. O mundo quer progresso sem o seu Criador. Isso é um salto para a loucura. Então, por causa de Adão, o DNA está aqui. E Adão está irado, porque Eva destruiu os planos da colonização de Deus. Sabe por que o homem quer destruir você, mulher? Assedia você, mulher, não te ama, mulher, não te protege, mulher, não investe em você, mulher, porque ele está irado, porque você quer dominá-lo. Lá, desde o jardim, Adão está chateado com você. O apóstolo Paulo disse, não foi Adão quem pecou, a mulher pecou primeiro e fez Adão pecar. Adão está chateado com Eva. Por isso ele quer ofendê-la, diminuí-la, usá-la. O homem está apaixonado pela mulher até conseguir o que ele quer. Depois que ele consegue o que ele quer, ele deixa de amá-la, porque não era amor. O que o amor faz? Protege, provê e envia. Por isso que quando o homem não consegue, o homem pega 3 ônibus por aquela mulher. Depois que o homem consegue, ele não dá nem bom dia a ela. E amado, isso não se aprende. Está dentro de nós. É um DNA corrupto. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, quero fazer o bem, o mal se faz presente. Por isso que ele diz, em Cristo o corpo do pecado é desfeito. O que ele quer dizer com o corpo? Isso é muito grave. Ele está dizendo que o pecado não é um comportamento, o pecado é uma persona. O pecado é um modo operandi, é uma natureza, é um estilo de viver.
Mas ele diz, quando o indivíduo se apodera e é empoderado em Cristo, essa estruturação, essa personalidade, essa natureza é desfeita. E agora a gente, vivendo essa natureza, evidencia esse acontecimento interior. Por isso que o homem cristão pode não pecar. De que maneira? Olhar para uma mulher sem desejo impróprio. Porque o Senhor não disse que a gente não pode olhar para uma mulher. Olha que trem libertador. Para mim é. Que, amado, sem esse entendimento que eu vou dar para você, você quase se sentia um desviado. Estou desviado, pequei. Lembra do que Jesus disse, né? Eu olhei para a mulher. Amado, você não vai ser santo chamando ninguém de feio. Se é bonito, é bonito. Mas olha o que é estar livre do corpo do pecado. Olhei para uma mulher. Mas Jesus Cristo disse olhar para uma mulher com desejo impróprio. Então eu posso olhar para uma mulher e dizer, nó, que bonita. E seguir minha vida. O Senhor disse que a gente não pode olhar para uma mulher e dizer, nó, e já viajar, né? Ir para lugares, datas, sentar, pedir o suco e dizer, se, e se, e se. É disso que o Senhor está falando. Mas eu posso reconhecer. Por isso que aqui no nosso casamento é bem resolvido. Se ela achar o apóstolo Cristiano bonito, vai dizer na minha frente, na frente dele, nossa, você é bonito. Talvez ele não tenha maturidade para lidar com isso. Estou ilustrando. Ele vai achar que é um assédio, porque não está entendendo essa liberdade em Jesus. Que Jesus desfez essa malícia. Brad Pitt, amado. Filho, tá de brincadeira. Olha o que a gente fazia. Não é feio. Não resolveu chamar Brad Pitt de feio. Não resolveu nossa feiura. Resolveu? Você continua feio, irmão. Você continua estragado. Só a graça de Deus para embonitar você. Mas olha só que bacana. Keila chega e diz, olha que cara bonito. Aí eu também resolvi dizer, não, bonito mesmo. Assim como eu posso, diante dela, dizer, nossa, Keila, que mulher bonita, cara. Corpão, né? E ela diz, E acabou, amado. Não tem nada aqui, ó, de Satanás. Nem aí. Acabou, a gente se dá as mãos, vai para o quarto, se ama, beija, vida que segue. Então essa maldição, ela tem que ser redimida, ela tem que ser quebrada. E a nossa família é devolvida a Gênesis 1:26. Redimir e colonizar. Redimir, colonizar, redimir, colonizar, receber a bênção e ser abençoador, estender o que Deus está dando a nós. Mas voltando, uma mulher só é feminista aos 20, aos 30 e depois dos 40, cansada. Converso com minha mãe, converso com Dona Elizabeth, advogada de nossa igreja, criando os filhos sozinha. Converse com as pães do Brasil, aquelas que foram pai e mãe. Troca uma ideia com as senhoras da sua igreja, solteiras aos 50. Porque, amado, todo ser humano foi criado por Deus para pertencer. A mulher, em sua força e em sua sensibilidade, foi criada para pertencer ao cuidado de alguém. Talvez o problema da mulher, homem, não é a submissão, é a ausência de missão. Saiba quem você é, saiba para onde você está indo, e você vai facilitar muito a vida da sua esposa. O dilema é, você está parado, infrutífero, e você quer o respeito dessa mulher. E você quer a submissão dessa mulher. Aí está difícil, amado. Porque o que é submissão? O auxílio, a conexão, a cooperação a um propósito. Porque, por exemplo, auxiliadora que lhe seja idônea. Não foi isso em Gênesis? É a palavra hebraica neged, alguém como diante de. Olha só o que está acontecendo lá. O Senhor olhou para todo ser criado e disse, não há ser correspondente, não há conexão, não há retroalimentação, não há reenvio. Adão não pode se relacionar com a leoa porque não há complementariedade, não há reenvio, não há retroalimentação.
Farei uma ajudadora que lhe seja idônea, neged, alguém como diante de, alguém que vai reagir àquilo que Adão é. Então, o que é a mulher? A mulher é somente a reação daquilo que o homem é. Por que hoje a mulher é masculinizada e o homem é feminino? Porque a mulher está equilibrando a sociedade. Está dizendo, olha, a mulher não está respeitando mais, a mulher... Não, a mulher está ajudando você. Porque a mulher está reagindo à sua fraqueza. Você está chorando quando deveria ir para a guerra. E a mulher assumiu o posto de guerra porque você quer ficar em casa jogando videogame. Então você não tem que reclamar da força da mulher, você tem que reclamar da sua omissão, porque a mulher está aqui para te ajudar, te erguer, cooperar com o sucesso que Deus quer que você seja. Mas a mulher não vai ajudar um homem fraco, a mulher não vai ajudar um homem omisso, a mulher não vai ajudar um homem sem identidade, sem postura, sem pegada, um homem que não está chegando na igreja local dizendo o que eu posso servir. Um homem que está guiando seus filhos, um homem que abraça os problemas, um homem que enfrenta a crise, mas se reinventa na crise, um homem que protege a reputação da sua esposa, um homem que freia até a opinião dos seus pais contra a sua mulher. Amém. Ei, na minha casa, pai e mãe não canta de galo, o Senhor mandou eu divorciar. Financeiramente, geograficamente, existencialmente. Eu respeito vocês como pai e mãe, mas vocês não têm nenhuma opinião definitiva sobre o meu lar. Pai, eu te amo, mas quando o assunto for meu lar e minha família, cale-se. Não fale mal da minha mulher. E aí? Porque o que é papai e mamãe? A igreja pastoral. Viveu a crise? Ai, papai e mamãe. Graças a Deus que eu tenho uma mãe apostólica. Não queria que eu casasse, porque não reconhecia quem aquela era. Reconhece hoje. Mas quando eu casei, disse, não volta para minha casa nem que a vaca tussa. Se resolve lá. Se reinventa lá. Então a mulher não está aqui para ser o seu problema. Porque o que é o feminismo? Se houvesse masculinidade e hombridade, o feminismo não existia. O feminismo é a tentativa da devolução frustrada daquilo que a mulher tem perdido ao longo dos anos, inicialmente por causa do pecado, mas progressivamente por causa de toda a estruturação social, sim, que favorece o homem e desmerece a mulher. Então o feminismo é um band-aid, não é que ele é inútil na totalidade, ele não resolve. Mas, amado, até que a solução chegue, o feminismo está lutando para proteger a mulher. Sem a Lei Maria da Penha, o que seria da mulher? Amado, quando a mulher está sendo violentada em casa, a solução não é orar, não, amado. A solução é tirar a mulher do campo de influência desse homem. A solução é pegar o pastor e o corpo diaconal e pegar esse cara no estreito. Porque, amado, cara idiota e machista só resolve ou convertendo ou apanhando, amado. E é melhor converter enquanto apanha, só para a gente ter um gosto de vitória, né? Porque homem que é homem, peita homem. Se o camarada consegue peitar a mulher e não peita homem, tem alguma coisa errada. Então, não sei. Porque, amado, olha só, é doloroso o que eu vou falar, mas é a nossa família. Há 4 meses, eu e Keila tiramos o primo dela da corda. Se matou. 5 anos enfrentando alcoolismo e tal. Ela segurou o corpo e eu tirei a corda. Não, eu levantei e ela tirou a corda. Semana passada chegou a intimação da Polícia Civil de uma violência doméstica que ele tinha cometido com a mulher. Aí eu olhei dizendo, tá grave. Porque olha só, a lei só chega quando a mulher está morta. Somos nós, homens, agora, falando de redenção. Porque nós falamos da maldição, agora vamos falar de redenção. Quem somos nós?
protetores, provedores e profetas sociais, sacerdotes sociais, apóstolos sociais, aqueles que aplacam o crime que está sendo cometido contra a criança, contra a infância, contra o lar, contra a fé, contra a mulher. Você não é aquele, amado, porque se você quer resolver a sociedade sendo assediador, porque se você liberar um homem bonito na rua com 30 mulheres, uma talvez dê um assovio dizendo, ei, lá em casa, as 30 pode achar aquele homem bonito. Igual a gente foi ver, foi Liga da Justiça, e é um parto, né? Porque quando você vai lá, os camaradas, pô, Brad Pitt fica... Aí o Thor tira a camisa lá no cinema. Aí as mulheres começam a gritar, né? Aquela falou que um dia foi com as mulheres da igreja e o Thor e as mulheres, ô, xarabacantaraba lá. Ô, labastéria, canta. A mulher acha um homem bonito. A mulher comete adultério emocional também dentro da mente. Isso não é um pecado só do homem, é um pecado de todos nós. Mas a mulher, como é menos ofensiva, porque ela não é protetora, provedora e profeta social, ela segura a onda. Mas se você liberar uma mulher na rua com 30 homens, livre Deus que não seja os 30 a molestarem moralmente ela, fisicamente ela, tocarem ela, assediarem ela. Quem somos nós? Tem quanto tempo que você não dá uma dura num cretino? Redenção é isso. Você protege. Ei, cara. Mas a gente não vai resolver enquanto nós fomos esses caras. Quem somos nós? Aqueles que os nossos amigos de trabalho tá de fuleiragem, pornografia no grupo de WhatsApp e a gente chega e a fuleiragem para. Por quê? Porque a gente é moralista? Não, porque a gente é homem posicionado. Com esse cara aí não dá para brincar não, ele é firme no que crê. A gente é aquele que, se necessário for, dá a banda enquanto a polícia chega. Bater em mulher na minha frente, bater em criança na minha frente. Não, mas ela é minha mulher. Mas não é teu saco de pancada, segura a tua onda, consegue peitar um homem? Isso é santidade social, você sabia? Meu filho de 10 anos chegou a carta lá, na escola. Pai, comparecer à diretoria, o seu filho se envolveu numa agressão contra um colega na escola. Falei, tá amarrado, como assim? Estou criando um menino, ensinando o evangelho. Paulo, vem cá. O que é isso aqui, filho? O que foi que você fez na escola? Bateu em alguém? Ele disse, não, eu só pratiquei o que o Senhor me ensinou. Aí eu falei, e agora, José? Aí eu falei, como assim, o que eu te ensinei? Estou te ensinando a bater nas pessoas? Ele falou, não. O Senhor disse que eu tenho que proteger aqueles que são vulneráveis. Aqueles que estão em perigo, é minha responsabilidade de proteger. Então um amigo estava batendo numa coleguinha, e eu fui lá, entrei na frente, dei uns murros nele, levei uns 5 murros, mas evitei que ele batesse na minha amiga. Aí eu falei, e agora, Jesus? Que ao mesmo tempo que eu tinha que repreender, eu tinha que elogiar. Tinha um pecado e uma santidade envolvida. O pecado era ter brigado e a santidade era ter protegido. Aí eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Aí eu esperei um dia. Na segunda-feira eu fui correr. Vamos correr com o pai? Bora. E a gente foi correr, malhou lá na rua, puxou uns ferros. Filho, senta aqui. Seu pai está muito feliz pelo aquilo que você fez ontem. Isso é coisa que o homem de Deus tem que fazer. Mas olha só, não é violência. Quero fundamentar você. Nunca tenha prazer na violência. Você só pode agir com violência para parar outra violência. Então não é ferir o agressor, é evitar a ação do agressor, paralisar o agressor. Então você não tem que ter prazer em brigar. Você tem que ter prazer em parar uma briga, nem que seja agredindo momentaneamente alguém. Entendeu, Eli? Entendi. E isso eu aprendi com um pastor presbiteriano em Brasília. A esposa estava apanhando. E o pastor falou, talvez seja um momento. Volta para casa, vamos orar, vamos cuidar disso. A mulher apanhou de novo. E o cara era major do exército, alguma coisa assim. Bateu de novo. Aí o pastor foi lá, pegou a mulher, pegou os filhos, pegou a roupa. Aí o cara chegou, né?
armado, peitudo, e falou: agora tu lida com homem. Tu lida com homem, rapaz. Tu tá achando que tu é major e tu é homem? Tu é moleque. Vem para cima de mim. Tiro agora essa mulher da tua influência. Essa mulher está na minha casa, na minha proteção. Mexe comigo e tu está comprando encrenca. E o pastor com a gangue santa. Um monte de diácono. Mexe agora. Bate nela na nossa frente agora. Então, até você se converter e ser um homem de Deus, a gente não devolve essa mulher para o seu campo de influência. Ou você converte, se entrega aos pés da cruz, ou o seu divórcio começa agora. Porque a gente vai fazer de tudo para essa mulher abandonar você. Esses somos nós. Os que não cometem esses crimes sociais contra as mulheres e protegem as mulheres de homens que estão cometendo isso. Fomos redimidos. Jesus foi uma voz de dignidade à mulher. Porque Jesus era um homem original. Era um homem sem pecado. Não era um homem amaldiçoado como Adão era e os filhos de Adão são. Eu tenho 38 minutos. E para falar de redenção, eu tenho que falar de praticidade. Eu tenho que lançar fundamento. Para você aprender como praticar isso em casa. Em Efésios 5, abra sua Bíblia. Efésios 5, verso 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Deixa eu ler de novo. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Verso 22. Mulheres, cada uma de vós seja submissas ao seu marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes alimenta e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão uma só carne. Verso 33. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Amado, para a gente entender redenção e praticar redenção, nós temos que tratar sobre a linguagem existencial de cada um. Homem não funciona como mulher, mulher não funciona como homem, cada um tem uma linguagem relacional e existencial. E quando se lê submissão sem contexto, isso vira uma opressão para a mulher. A mulher não quer ouvir sobre isso. E por que eu comecei do verso 1? Porque o padrão é redentivo, não é social, não é patriarcal, não é opressivo. O apóstolo Paulo começa dizendo: sede imitadores de Deus como filhos amados. Ele não está falando sobre o padrão da Babilônia, do Egito, de Sodoma e Gomorra. Por causa da subversão da identidade de um povo, Deus destruiu cidades. E quando a Bíblia fala dessas 4 cidades, a Bíblia não está falando de local geográfico. A Bíblia está falando sobre identidade, natureza. Quando fala, olha, João em Apocalipse fala muito, Egito, Babilônia, Sodoma, Gomorra. Isso é a tipificação da identidade subvertida de um povo. Deus julga e destrói a cidade.
Mas Deus também está construindo uma cidade a partir da redenção da identidade de um povo. Então, quando o apóstolo Paulo diz, sede imitadores de Deus como filhos amados, o Senhor não está falando sobre o padrão da terra, o Senhor está falando sobre o padrão da Nova Jerusalém, da cidade de Deus. Do que começa em Deus e não no que começa em nós. Porque o assunto família, submissão, autoridade e destino só são dolorosos quando não tem Deus por padrão. A submissão só é dolorosa para a mulher quando ela não é praticada a partir do exemplo cristocêntrico. Por isso que ele diz, imitadores de Deus como filhos amados. O assunto começa em Deus. Deus é o que tem o mapa. Deus é o Criador. Ele precisa ser ouvido também quando o assunto for família. Aí a gente salta para o 22 e o Senhor começa logo... Blá! Mulheres, cada uma de vós seja em alguma coisa submissas ao seu próprio marido. No que vocês escolherem, sejam submissas ao seu próprio marido. Em tudo. Por quê, mulher? Porque o homem tem uma linguagem relacional e existencial. Sabe por que Adão não protegeu Eva? Porque a Eva assumiu o poder que era de Adão. Ela enfraqueceu, ela tirou a pilha dele, ela castrou ele. Quando ela assumiu o destino da família, ela pecou contra o profetismo e o apostolado de Adão. E o pastorado de Adão. Adão era apóstolo, profeta, evangelista, ide multiplicai, mestre e pastor. Então Eva pecou contra o apostolado de Adão e todas as outras características de Adão morreram. Por isso que o apóstolo Paulo, ao falar sobre redenção, porque isso aqui é redenção, em tudo se submetam ao seu marido, porque se a mulher não ativar o homem a partir da linguagem que ele entende, ele não acorda. Por isso que o homem não canta no domingo. Sabe por que o homem não canta no domingo? Porque a gente está cantando músicas bonitas para Jesus, mas que não são proféticas para o sacerdócio masculino. Lindo, lindo, lindo és. É bonito? Lindo. Você canta? Canta. Eu canto, eu choro. Mas isso não serve para a minha masculinidade. Quero te ver, quero sentar no teu colo, vestir tua camisa, te trancar no meu quarto. É infantil demais para um homem que precisa ir para a guerra. Sabe como Davi salmodiava? Quebra o dente dos meus inimigos. Tu és altíssimo, santo e elevado. Quem poderá entrar em tua presença? Não tem mais isso, amado. Olha só o que a gente está cantando para Jesus. Outro dia eu botei no aleatório no Spotify, que é o aplicativo de música, amado, eu entrei em crise. Que as músicas atuais... Eu ouvi uma música do cara, imagina, um cara, tá? Um homem, ministro de louvor, dizendo, Jesus, meu vestido está sujo, limpa meu vestido. Usando a noiva na primeira pessoa. E a noiva não é a primeira pessoa, é a quarta pessoa. É o nós, e não o eu. E por que o homem não está cantando no domingo? Porque ele não quer sentar no colo de ninguém. Nem que esse alguém seja Jesus. O homem não quer sentar no colo de ninguém. Quem imagina a cena? É igual eu com aquela. Tem uma música massa, o cara é meu amigo e vai ministrar na minha igreja em março de 2018. Cara joia, que tem um código secreto da intimidade com Deus. A música é bacana, mas no final da música ele diz... Casa comigo, Jesus, casa comigo. Aí eu brincando com aquela. Eu queria fazer um meme de Facebook, Jesus falando assim, ó. Me tira dessa furada. Me tira dessa furada, eu não quero casar contigo, não. Que conversa que é essa? É metáfora, né, cara? De aliança. É metáfora corporativa. E ó, eu, tipo, passo a página. Eu garimpo, né? Nossa, essa música me tocou 90%. Mas esse 10%, por isso aí, não me estimula a proteger aquela, a lutar a segunda, a ser um leão na segunda.
Isso está me domesticando como um gato. Eu não sou um gato, amado, eu sou um leão. A gente estava no mercado lá, fomos para o cinema na quinta, na sexta, deixei ela no mercado, o mercado ao lado do shopping, fui comprar os ingressos para o cinema. Quando eu voltei, ela está frágil. O que foi? Não, um cara acabou de mexer comigo aqui. Eu vou orar? O lindo, lindo, lindo Wes resolve esse dilema? Cadê o cara, Keila? Não está aqui. O que você ia fazer, pastor? Oh, não sei, irmão. Mas orar eu não ia. É a mesma pergunta do tipo, você chega em casa, está estacionando seu carro, o homem mau entra na sua casa. O que você faz com a sua família em risco? Ora? Ora, amado. Está vendo como a gente é poético com algumas coisas? Não. O homem é aquele que vai fazer o quê? Igual no Rio de Janeiro. Vagabundo pegou a família dentro do carro, o cara na porta da empresa, rendeu o cara com a esposa, filho, está lá dentro do carro. Os vagabundos para destruir tua família, teu sonho, teu destino, num piscar de olhos. E no meio do caminho, um vagabundo se destrói, o marido abre a porta, joga a esposa e os 2 filhos no trânsito, sabendo que não vai morrer pela velocidade, só ia rolar. Quando o outro vagabundo distrai, ele puxa a arma e dá um tiro no outro vagabundo. É maldade? Instinto primitivo. Proteger, prover e dar a direção. Pastor, você é a favor do porte de arma? Eu sou a favor do direito de defesa. 1 a 1. Não quero matar ninguém. Só quero proteger alguém. É o mesmo dilema do tipo, lê Romanos 13 e entra no dilema do policial cristão. Policial cristão pode matar alguém? Os dramáticos dizem, não, que isso? Mas Romanos 13 diz, a autoridade é agente da ira de Deus. A autoridade é agente da ira de Deus, executando o transgressor. Por quê? Deus quer executar um para proteger todos. O que é o inferno? Senão a pena de morte de Deus contra os homens maus para proteger eternamente sua família. Então, se um cristão é contra um homem ter que defender os seus, o homem deveria ser contra o inferno e virar um universalista. Porque o que é inferno para Deus? Deus está dizendo, vocês eternamente vão ficar longe da minha casa, longe dos meus filhos. Eternamente eu separo os meus filhos da influência que vocês exerceram sobre ele um dia. Por isso, mulher, que o Senhor está dizendo, se submeta em tudo. Essa é a linguagem do homem, não é amor. Um homem não precisa de amor. Homem não precisa de amor. Quem precisa de amor é a geração moralmente, geneticamente modificada. É a geração Y. Ela precisa de amor, porque ela é extremamente sensível a um plano filosófico, espiritual e moral para tornar o homem feminino. Desde que começou a modificação genética em nossa alimentação, começou um ataque à testosterona. Pode conversar com um nutricionista sério. A nossa alimentação geneticamente modificada está combatendo o estrogênio e a testosterona. Tem ferido o hormônio da mulher e o hormônio do homem. O homem da geração Y é sensível, menos másculo, sem pegada. Palavras machucam. E a mulher é máscula, porque é uma agenda desconstrutiva do que Deus diz ser a verdade. Porque para essas pessoas o domínio vai se tornar mais fácil. Gênero nulo. O combate aos nossos hormônios é para promover aquilo que a psicologia já celebra. Gênero nulo. Vai chegar a época que homem e mulher podem comprar o mesmo tipo de roupa. Porque a roupa vai ser unissex. Não há mais diferenciação. A certidão dos nossos filhos vai ter lá. É o gênero que você quiser, porque ele é socialmente nulo.
O indivíduo é uma construção social. Não há destino biológico, não há sentido biológico, só ideológico. Então, quando o Senhor está dizendo, se submeta em tudo, o Senhor está dizendo, mulher, ativa o sensor de defesa. O homem é o herói, mas você está fazendo dele um gato. O homem é para te proteger, te prover, te salvar. Mas você está ofendendo a natureza heróica dele, sem o respeito que ele precisa. Mande uma mulher amar um homem que ela desrespeita, e você vai ver que é mais fácil ensinar um jumento a falar do que você mover esse homem. Porque o homem não funciona com amor, o homem funciona com respeito, honra, reconhecimento, exaltação. É por isso que eu brinco que eu nasci na época errada, eu queria nascer na época medieval. Eu queria ser um rei Leônidas. Eu piro, amado. O gladiador, o patriota. Nossa! Olha o gladiador. Quando lá o imperador romano, né, vai saber quem é o gladiador mascarado. Ah, amado, aquilo é forte demais. Ele não dá a sua credencial humana, ele dá a sua função social. Marido, pai, escudeiro do verdadeiro rei. Oh, chamado. Chega aí, entra um mistério assim. Oracatarabalá. Os 300 de Esparta eu assisto, estou chegando na 50ª vez, amado. E eu assisto como se fosse a primeira, porque eu só gosto de ver a primeira e uma das últimas cenas. A primeira é o rei Leônidas, sua esposa, aquele rei chamando 300 para um empreendimento apostólico. E os pastores surtados, porque os pastores só veem isso aqui. E o apóstolo já vê o destino, o livro a ser lido. O apóstolo não vê o drama, o apóstolo vê o livro que aquela história vai se tornar. Amado, e quando o rei está ali para sair com os 300, sem despedir do filho direito, sem despedir da esposa direito, porque quando entra propósito, a paixão fica de lado. Amada, aquela mulher me arrepia, porque ela é mais macho que muito macho que está aqui, amado. Ela não chama, meu bem, amor, querido, tesão, brigadeiro, fofo. Ela não chama o marido pelo nome, ela chama o marido por seu propósito. Espartano. E ele olha para trás, minha rainha, e a rainha diz, volte com seu escudo em cima dele. Ou seja, não há drama pastoral, só há destino apostólico. Cumpre a tua função. Luta pelo teu povo, luta pelos teus filhos, luta pelo destino da tua pátria. E quando o rei chama o orador, mas rei, eu só estou sem um olho, eu sou bom de luta, mas você é bom na oratória. Volte para o nosso povo e fale sobre a nossa história de triunfo, de vitória. E o orador diz, vitória, meu rei? Porque o exército de Xerxes está pronto para esmagar os 300. Eles matavam os caras e os caras vazavam do ladrão, né? Crescia. Vitória, vitória. Diga a eles que lembrem-se de nós. Amado, isso é apostolado demais, mano. Isso é um chave espiritual. Diga a eles que lembrem-se de nós. Lembrem-se porque morremos. Olha o trem doido aqui, amado. Olha o que a gente deveria aprender com Jesus. Lembrem-se de nós, lembrem-se porque morremos. Aí ele volta, diz a isso ao povo pastoral, e o povo pastoral é codorna, amado. Quando você ensina que águia é codorna, águia crê que é codorna. Povo pastoral é um exército de codorna. Então o orador chega dizendo, o nosso rei mandou falar sobre a história de vitória deles. Mas eles acabaram de morrer. Aí depois de um ano, aquele orador agora refeito, com a sua postura refeita,
Com sua confiança refeita, ele diz: eu demorei muito para entender a enigmática noção do meu rei sobre vitória. Olha só o que o cara disse. Revelação, rema. Espírito de sabedoria e de revelação. Está lá na Bíblia, amado. Que o Senhor vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus e no pleno conhecimento de quem vocês são em Deus. Ele diz: eu demorei muito a assimilar o conceito enigmático do meu rei sobre vitória. Mas depois de um ano eu vi que ele tinha razão. E depois que 300 homens entregaram sua vida pelo nosso povo, esses 300 despertaram hoje um exército de 40.000. E o inimigo tem 4 para cada um de nós. Um bom número para todo espartano. Ah, amado. Aí você sabe, né? Porque é isso que deveria ser cantado no domingo para o homem, amado. Para a gente ouvir a voz grave: o nosso Senhor é Senhor da guerra, general de combate, Deus firme, Deus santo, Deus altíssimo. Aí você ia ver o homem saindo da caverna. Por que o homem não está saindo da caverna? Porque a gente está melando Jesus, amado. Lindo, 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 lindo és. Canta isso em casa, amado. Aqui é para a gente despertar um povo ao seu destino. Aqui, isso aí é para a gente chorar dentro do carro: oh Jesus, como tu é lindo. Como eu quero trancar você lá em casa, vestir sua camisa. Canta em casa, amado. Porque eu lembro de uma outra cena dessa história espartana. O general do exército de Leônidas levou seu filho. E o rei queria impedir aquilo, dizendo: teu filho não conheceu o calor de um corpo de uma mulher. Mas ele já tem idade para ser um guerreiro, meu Deus, deixa ele ir. E aquele homem não foi pai na batalha. Mas durante a batalha, aquele homem ficou tão eufórico, tão apaixonado de ver que seu filho virou um guerreiro, que no meio da batalha, aquele pai chamou o filho pelo nome. Meu filho! E o filho ouviu a voz do pai e olhou para o pai eufórico também, dizendo: mas quando os dois foram pastorais e não apostólicos, sabe o que aconteceu? O inimigo veio a cavalo por trás e decepou a cabeça do filho do general. Isso diz alguma coisa para nós no sentido espiritual? Mulheres, em tudo, submetam-se ao seu marido. Mas ele diz por quê? Porque o marido é o cabeça da mulher e o salvador do corpo. Olha que trem doido, mulher. Acorda, tu que dormes. Submetam-se em tudo ao vosso marido, porque ele é o cabeça da mulher e o salvador do corpo. Quando a mulher fala a linguagem que o homem entende e desperta a sua natureza heróica, automaticamente, ao ser cabeça, o que ele faz? Oprime? Omite? Salva o corpo. Por isso que ele diz: assim como Cristo é o cabeça da igreja. E ser cabeça não é mandar, é proteger. Por isso que eu falei do desigrejado: compra briga com a igreja, tu enlouquece, porque Jesus briga com você. Olha o que ele está dizendo: mulher, vá por esse caminho que você ativa o homem, desperta o homem, empodera o homem e ele passa a fazer para você e ser para você o que você precisa. A mulher acha que é o feminismo. Eu dou o testemunho do meu pastor. Eu estava lá lavando banheiro para ele há 10 anos atrás. E um cara grosseiro, cretino, policial, machista, batia na mulher e chegava em casa bêbado às 3 da manhã. Pastor, o que eu vou fazer? Olha só o que eu estou vivendo com esse cara. Aí o pastor abriu isso aqui, Efésios 5. Mulheres, em tudo. Filha, como é que está isso aqui? Esse em tudo, como é que está lá? Como que você recebe ele quando ele chega em casa com o cheiro de outras mulheres? Eu vou para cima, brigo, jogo coisa, jogo panela, mando ele vir para a igreja, tomar vergonha. Falei: vamos fazer um trato, porque a palavra é Deus falando. Funciona. Você não vai gritar mais. O que ele não gosta de ouvir, nunca mais da sua boca vai sair algo que ele não quer ouvir. Você só vai falar o que ele quer ouvir e não o que você quer falar. Então nunca mais fale ofensivamente contra ele, porque você amaldiçoa
o que deveria estar abençoando. O que ele gosta de comer. Então, às 3 da manhã, quando ele chegar bêbado dos braços de outra mulher, você vai receber ele com a mesa posta, com o que ele gosta de comer, tratando ele de meu amor e sendo a mulher mais dócil que você puder, liberando palavras de bênção e não de maldição. Pastor, aí o pastor falou, eu queria ler o horóscopo, que você era de Capricórnio com ascendente na lua e ascendente em Treta. Mas eu não posso ler o horóscopo, só tem a palavra. Crê? Creio. Então vamos pegar junto. Você pega lá, eu pego aqui em intercessão. 12 anos se passaram. Quem é esse homem hoje nessa igreja? Me ajuda aí. Chuta. Chuta, amada. Pastor. Funciona. É porque você quer resolver na sua força o que só pode ser resolvido na força de Deus. Submetei-vos em tudo ao vosso marido, porque ele é o cabeça da mulher e o salvador do corpo. Olha só, hoje o cara é o antídoto para o veneno que era há 12 anos atrás. Ele está ensinando homens a não fazerem o que ele estava fazendo há 12 anos atrás. Porque uma mulher aprendeu a linguagem da Nova Jerusalém. Em tudo. Não há seletividade em tudo. Essa é a linguagem do homem. É assim que o homem funciona. O homem não funciona com amor. O homem funciona com respeito, honra, reconhecimento. Despertando sua natureza heróica, protetiva, provedora e profética. Por isso que você tem um homem tímido que tem ao seu lado. Você não perde uma oportunidade de diminuir, ferir, de expor. É por isso que o cara não quer nada com a igreja. É por isso que o cara não é o que precisa ser em casa. É por isso que ele não é o que precisa ser para os filhos, porque você não perde uma oportunidade de envergonhá-lo, de expô-lo. Não tem homem que aguente, amado. E a mulher acha que isso é pesado. Submissão é, coisa pequena mediante ao mandato que o Senhor nos deu. No 25, o Senhor disse, maridos, cada um de vocês amem sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como que Jesus amou a igreja? Como? Morrendo. Então o Senhor não está pedindo quase nada para você, mulher. O Senhor está pedindo para você respeitar o homem. Mas olha o que o Senhor falou. Se o homem é respeitado, o homem é ativado, despertado a morrer por você, se necessário for. É por isso que a treta de trânsito, quando você está dentro do carro, amado, não é porque o homem é idiota, não. Por que o homem gosta de brigar no trânsito? Não é porque gosta de brigar, amado. É porque ativaram seu instinto primitivo. Se o homem estiver sozinho dentro do carro, ele já é despertado quando ofendem a honra dele. Mas se o homem estiver com a família dentro do carro, se ele puder matar alguém, ele mata. Por quê? Porque ele é idiota? Instinto. Ele está disposto a morrer para proteger o que é seu. Homem de verdade é assim. Preguei ontem em Sumaré, o pastor estava nos trazendo, dizendo, eu quero abençoar a sua vida, vamos passar aqui no Outlet. Quero dar tanto para você comprar o que você quiser, dar tanto para sua esposa comprar o que você quiser. Keila comprou. Eu fui olhando, não me identifiquei. Aí passamos na loja de criança. Falei, Keila, usa a minha oferta, compra aí para os meninos. Aí terminou, comprou e o pastor perguntou, vai comprar nada para você não? Não. Já estou feliz por eles. Como assim? A exclamação de um pastor. Como assim? Como assim o quê? Que isso é apostolado. Pai junta para filho. Homem morre para garantir a vida dos seus. Aí ele falou, não, vamos ali, comprei essa camisa bonita.
Mas eu falei, já estou feliz pela minha esposa e meus filhos, obrigado por essa honra, esse respeito. Mas homem morre, amado. Homem é o primeiro a sofrer o prejuízo para proteger os seus. Homem dorme por último e acorda primeiro. Homem dorme menos para que outros durmam melhor. Homem sofre prejuízo. Não é para investir primeiro no carro antes de investir na esposa, no filho. Não é para investir primeiro em si. Homem é para comprar briga que aparentemente não é sua. Homem é expansivo, missionário, generoso. Outro dia meu filho me repreendeu, porque a gente passou e tinha uma mulher jogada na rua. E eu olhei, eu tenho esse instinto missionário, dizendo, meu Deus, eu tenho que ajudar essa mulher. E passei. 30 segundos depois, o meu filho falou, não vai voltar não, é? Sabe por quê? Viu. Sabe por quê? Aprendeu. Sabe por quê? Está sendo estimulado sem palavra alguma, sem doutrinação alguma. O homem é feito por Deus para morrer quando é honrado. Mulher, o seu homem pode estar enfrentando a crise que for. Se ele for respeitado, ele acorda segunda como um leão feroz para trazer a caça para casa. Mas um homem que não tem respeito é um homem que vai ficar na cama, em posição fetal, em depressão constante, porque não consegue ser estimulado pela sua mulher, por palavras de vida. Maridos, essa é a linguagem da mulher, amor. A mulher não funciona com honra nem com respeito. Funciona com amor. Por isso que a analogia é essa. O homem é Jesus e a mulher é a igreja. Então o homem morre e a mulher adora. Assim como Jesus morreu e a igreja adora. Por isso que a gente está dizendo, lindo, maravilhoso, te amamos, tu és santo. Dizimamos, ofertamos, congregamos, perdoamos, amamos, enviamos, investimos, evangelizamos, porque a gente é grato ao homem que nós temos. Como igreja. Então, para Jesus só funciona assim. A igreja tem o Jesus que ela merece, pelo alcance do seu nível de intimidade, e Jesus tem a igreja que ele merece a partir do nível do seu sacrifício. Então, eu não tenho medo nenhum de dizer, não reclame do seu cônjuge. Você tem a mulher que você merece, porque ela é resultado do seu nível de sacrifício. Você tem o marido que você merece porque ele é resultado do seu nível de submissão e respeito. Se tua mulher